E aí, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje nós estamos aqui para dar prosseguimento novamente à nossa resenha da história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri, no momento no volume 2. Lembrando sempre de que vocês podem comprar tanto esse volume aqui, volume 2, quanto os outros volumes dessa coleção, assim como na coleção de 3 volumes também, pelos links na descrição. Vocês comprando pelos links, vocês ajudam o canal. Sai o mesmo preço de que se vocês comprassem normalmente pela Amazon, mas eu ganho uma comissão em cima disso. Então é muito bom, eu fico feliz, todo mundo sai ganhando, é muito legal. Bom, gente, e hoje a gente vai falar sobre Orígenes de Alexandria. No último vídeo a gente falou sobre Clemente de Alexandria e falou rapidamente sobre o começo da escola de Alexandria, sobre Panteno, que foi seu fundador. Falamos brevemente, o Reale não aprofunda muito essa questão, mas falamos principalmente de Clemente no último vídeo. E no vídeo de hoje a gente fala sobre Orígenes, que foi a segunda dessas duas grandes figuras que foram Clemente e Orígenes da escola catequética de Alexandria e que tiveram um papel muito importante nesse processo de absorção da filosofia por parte da fé, desse encontro, dessa síntese, desse diálogo, acho que a gente pode dizer. Mas antes de entrar na doutrina propriamente do Orígenes, ver o que ele falava, ver como é que foi a tentativa de síntese que ele tentou fazer entre o cristianismo e a filosofia, é necessário mencionar, eu gostaria de mencionar, que Orígenes é um autor que será trabalhado na Sexta Patrística. Ainda não foi, quando você está vendo esse vídeo talvez já tenha sido. É um autor que será estudado por mim e pelo Marcelo no nosso programa Sexta Patrística, onde pegamos aquela coleçãozinha da pausa ali atrás, verdinha aqui, ó, verdinha, e resenhamos, analisamos cada capítulo, parte a parte, o livro inteiro. Então a gente vai chegar a Orígenes uma hora, acho que nem falta tanto assim para a primeira obra do Orígenes, mas vocês podem dar uma olhada lá, tá? Na Sexta Patrística tem uma playlist no meu canal, os vídeos estarão ou no meu canal ou no Resenha Forense, o canal do Marcelo, que aparece aqui o tempo todo, vocês sabem quem é. Enfim, podem dar uma olhada, a gente vai analisar as obras dele uma a uma, capítulo a capítulo, que nem a gente sempre faz. Então fique ligado aí, que se ainda não saiu, certamente um dia sairá. Nos próximos anos, talvez meses, certamente vai sair. Bom, pessoal, vamos abrir então o livro aqui e vamos ver o que o Reale começa falando do Orígenes. De outra robustez é o pensamento de Orígenes, que representa a primeira e grandiosa tentativa de síntese entre filosofia e fé cristã. Então, o Orígenes é o primeiro a fazer uma tentativa de síntese. Os outros autores que a gente tinha visto até aqui, os apologistas, ou melhor, os outros apologistas, porque Orígenes não deixa de ser um apologista, esses apologistas que a gente estudou antes, alguns, como a gente viu, eles se afastam da filosofia, colocam-na como uma coisa nociva para a fé, para a religião, para o cristianismo, mas alguns procuram uma aproximação. Aí a gente tem Atenágoras, por exemplo, mas certamente se tem um autor que traz uma proximidade muito mais próxima e muito mais integrada entre a fé e a filosofia, é o Justino. Justino, que tem um vídeo dedicado aí exclusivamente a ele, tem 46, 43 minutos, eu acho. Enfim, já está postado no canal. Mas apesar dele fazer essa aproximação, e ser uma aproximação muito bela, até, realmente é algo que é muito bonito e faz muito sentido, a gente não pode falar exatamente de uma síntese. Na verdade, nem de jeito nenhum acho que a gente pode falar de síntese. A gente pode entender que são duas coisas que passam a estar integradas no pensamento do Justino, fé e filosofia, religião e filosofia, cristianismo e filosofia, para ser mais específico. Mas, quando a gente fala numa síntese, a gente está falando de algo um pouco mais, digamos assim, elaborado, um pouco mais minucioso, pegando cada uma das doutrinas, fazendo os paralelos, relacionando, enfim, e realmente juntando as coisas, fazendo uma síntese. E o Justino ele não faz isso. Não é um autor, digamos, muito sistemático. E o Justino, enfim, ele coloca as duas coisas muito próximas, amarra as duas, só que, ainda assim, não existe uma tentativa muito elaborada, muito bem trabalhada,
de associar aquelas verdades encontradas pelos filósofos às verdades da fé, formando um único sistema. Ele se limita a falar que os platônicos acertaram nisso, os estoicos acertaram naquele outro. Uns na questão da metafísica, da transcendência, e outros, ainda que falando da imanência, eles chegaram à conclusão de que deveria haver uma providência, e toda aquela questão estoica do logos que a gente já está cansado de abordar. Só que esse não é um esforço de síntese, não é um esforço ainda de pegar, virar e falar, beleza, Platão acertou nisso aqui, pega isso, e os estoicos acertaram naquilo, pega aquilo. E juntar e mostrar de uma maneira coesa como aquilo funciona. Isso seria uma síntese. E não simplesmente dizer, aquilo ali está certo, aquilo está certo, e fazendo essa seleção, num certo sentido. A síntese é algo maior. Ela pega esses elementos, dessas coisas que serão sintetizadas e, de fato, coloca juntas como sendo uma única coisa, relacionando essas coisas de modo a que elas se tornem entre si integradas e, de certa forma, sistematizadas, formando uma espécie de sistema, com os problemas que essa palavra nessa época talvez possa trazer. Mas enfim, dá para entender o que eu quero dizer. Então, apesar do Justino trazer essa aproximação muito próxima, muito profunda, em relação à fé e à filosofia, ele não chega a sistematizar essa relação, mostrar nas minúcias como as verdades encontradas pelos filósofos se relacionam com a que os outros filósofos encontraram com as verdades da fé. Ele não pega tudo e torna uma coisa só. E é o que o Orígenes vai fazer, ou pelo menos vai tentar fazer. A gente vai ver que ele vai incorrer em heresias, apesar dos pesares. Vamos seguir no texto aqui, vocês já vão entender. Nele, no Orígenes, as doutrinas dos gregos, particularmente platônicos, mas também de outros filósofos como os estoicos, como todos os outros filósofos que a gente viu, pegam platônicos e estoicos basicamente, são utilizadas como instrumentos conceituais aptos para expressar e interpretar racionalmente as verdades reveladas na Escritura. Então, na Escritura tem muita coisa sendo dita, mas nem tudo está perfeitamente explicado. A relação de Deus com o mundo, de Deus com as coisas, de nós com Deus, de Deus com os outros elementos da Trindade, com as outras pessoas da Trindade. Pessoa já é uma terminologia posterior. Mas, de todo modo, aparecem essas noções na Escritura que, assim, nós podemos aceitá-las, mas é bom que nós consigamos entendê-las. E a filosofia dá esse aparato linguístico, conceitual, filosófico, metafísico, enfim, para estudar essas verdades que são aprofundadas. Então, em que sentido Deus é um? Em que sentido Deus é três? Em que sentido Deus... como pode Deus Deus que é transcendente em relação ao mundo, ter uma providência nesse mundo, ter uma providência particular para cada um de nós. Várias dessas noções vão aparecer na Bíblia e elas permanecem, de certa forma, sem explicação. Nós basicamente as aceitamos. Mas a filosofia, para o Orígenes, tem esse papel de ser um instrumento conceitual apto para expressar e interpretar racionalmente as verdades reveladas pela Escritura. Então, pegar e usar como um aparato técnico, explicativo, para usar na filosofia, na fé, na teologia, nos dados da revelação, e dissecá-los, de modo a entender melhor como eles funcionam, em que sentido que isso aqui está dito desse jeito, em que sentido aquilo está dito daquela outra forma, e assim podendo aprofundar nessas doutrinas e fazendo assim com que nós entendamos melhor o que elas querem dizer, e como elas se relacionam umas com as outras, mostrando assim uma unidade subjacente àquilo dali. Então a filosofia tem esse papel de instrumento. Orígenes nasceu por volta de 185. É estranho que ele agora vai para os dados biográficos, geralmente ele faz o contrário, mas enfim. Orígenes nasceu por volta de 185 em Alexandria. Seu pai Leônidas morreu mártir, testemunhando a fé de Cristo. Então olha que interessante, o pai dele foi mártir, morreu dando testemunho do cristianismo. Bem legal isso. Parece que ele era de lar cristão, então. O patrimônio da família foi confiscado e Orígenes passou a ganhar a vida ensinando.
né, confiscado provavelmente pelo pai dele ser cristão, né? Então os cristãos estavam sendo perseguidos, né, tanto intelectualmente, digamos assim, quanto, né, fisicamente, estavam sendo presos, perseguidos, mortos, torturados e assim por diante. E assim por diante, né? Então a gente já explorou esse contexto várias vezes aqui, né? Exatamente por isso que surge a necessidade de um aprofundamento da fé, de uma defesa da fé, né, de entender melhor o que ela é, até para ela poder se defender, né? Então, isso acontece bastante nesse período, a gente já cansou de falar disso nos outros episódios. Mas então o pai dele foi um desses mártires, né? Foi um desses caras que, professando a fé em Cristo, foi morto, foi martirizado, foi assassinado. O patrimônio da família foi confiscado e Orígenes passou a ganhar a vida ensinando. Ainda jovem, a partir de 203, nasceu em 185, então aos 18 anos. Aos 18 anos, Orígenes assumiu a direção da escola catequética, tornando-se verdadeiramente modelo pela doutrina e pelas virtudes. Então, a gente estava vendo, né, no último vídeo, que o Panteno, né, ele foi o criador da escola, né, Panteno foi o criador da escola em 180. Clemente o sucedeu na direção da escola, e aqui eu não sei se o Orígenes sucedeu também o Clemente, mas ele em algum momento se tornou o diretor da escola. E parece que ele tinha uma vida muito exemplar, né? Tanto pela doutrina que professava, quanto pela virtude. Em 231, forçado a abandonar Alexandria pela aversão que lhe devotava o bispo Demétrio, Orígenes prosseguiu sua atividade em Cesareia, na Palestina, com grande sucesso. Atingido pela perseguição aos cristãos ordenada por Décio, foi preso e torturado. Morreu em 253 devido às consequências dessas torturas. Então, morreu, né, foi torturado, sofreu muito, perdeu muito sangue, sei lá, e acabou morrendo. E aí, o Reale começa a falar das polêmicas envolvendo o pensamento do Orígenes. É porque, como eu falei, apesar de ser um autor que era exemplar em relação às virtudes e até certo ponto pela doutrina, né, como ele próprio fala aqui, houve muita polêmica em torno daquilo que o Orígenes discutia, em torno daquilo que o Orígenes professava, né, discutiu-se muito isso. O pensamento de Orígenes foi durante longo tempo objeto de debates e acesas polêmicas, que envenenaram os ânimos e alcançaram sua fase culminante no início do século VI. Então, bem depois do Orígenes morrer, a ponto de provocarem a condenação de algumas teses de Orígenes até pelo imperador Justiniano em 543 e depois por um concílio em 553. Então, o Orígenes foi, pela autoridade da Igreja, reconhecido como um herege, né? Como alguém que professava doutrinas paralelas àquela que o cristianismo de fato pregava. Provocadas em larga medida pelos excessos que haviam sido levados os origenistas, aqueles que seguem Orígenes, essas condenações causaram a perda de grande parte da enorme produção de Orígenes, né? Então, esse autor aqui é o quê? É um herege? Então não tem por que a gente ligar muito para as obras dele, né? E, enfim, ainda teve o incêndio da Biblioteca de Alexandria, acabou se perdendo essas obras, né? O pessoal não teve tanto cuidado com a manutenção dessas obras como teve de outros filósofos, né, de outros autores que não eram hereges, né? O fato de ser um herege, obviamente, diminui o valor do texto, num certo sentido, né? A vontade de manter o texto é menor, né? A gente vai dar preferência para aqueles autores que estão no caminho certo. Então, é natural que isso aconteça. E entre as obras que nos chegaram, interessam a filosofia Os Princípios, que será resenhado aqui no canal, que é a sua obra-prima doutrinária, né? Infelizmente não nos chegou em sua redação original, né? Chegou, enfim, alguma transcrição, algo do tipo. Tem o Contra Celso também, que será resenhado aqui, e o comentário ao Evangelho de São João, que provavelmente também será resenhado aqui. Bom, ao longo da explicação vocês vão vendo porque algumas doutrinas do Orígenes foram consideradas heréticas, né? Isso fica relativamente óbvio depois de um tempo, mas a gente vai chegar lá. Bom, ele começa falando aqui sobre a doutrina da Trindade, né? Se por um lado, no autor que a gente viu no último vídeo, né, no Clemente, o conceito do Logos ocupa um lugar verdadeiramente central,
Aqui no Orígenes vai ter a Trindade, né, como um grande interesse, né? A questão da Trindade realmente vai ser muito importante para o pensamento do Orígenes. Bem, sobre a Trindade, então, o Orígenes ele vai ressaltar muito a questão da incorporeidade de Deus, né? Incorporeidade de Deus. Porque, bom, nos pré-socráticos, né, enfim, parece que nessa época também estava um pouco na moda, o pessoal estava falando, né, que Deus era isso, que Deus era aquilo, né? A água, a terra, o fogo, enfim. E nesse momento, principalmente, os estoicos, né, o estoicismo está muito forte. Né? A gente sabe que Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto são neo-estoicos, né, são desse período. Da era imperial já, né, o próprio Marco Aurélio foi imperador. Então, isso é uma evidência para a gente de que o estoicismo nessa época estava muito popular, né, estava muito difundido, melhor dizendo. E os estoicos, né, eles falam que Deus, né, o Logos, ele não é essa coisa transcendente como os cristãos dizem, né? Apesar de os cristãos recuperarem esse conceito de logos, verbo, palavra, razão, dos estoicos, para se referir a Jesus Cristo, né, segunda pessoa da Trindade, é uma noção de logos que é diferente. Né? Ela é adaptada, ela vem para o cristianismo adaptada. Porque os estoicos, como a gente já cansou de ver aqui, eles entendiam o logos ainda como sendo algo imanente, né, imanente ao mundo, algo ainda material. E não apenas eles não se limitam a dizer que é material, mas eles dizem também que é fogo, né, que era aquele fogo do Heráclito, né, aquele fogo que perpassava tudo e que guiava, né, que governava o devir das coisas. Os estoicos são muito inspirados no Heráclito, né, eles pegam essa noção e vão desenvolver com a questão da providência e tudo mais. Mas de todo modo, então o Orígenes ele salienta que não, Deus não é fogo, Deus não é sopro, que é outra figura de linguagem, né? É outro artifício conceitual que os estoicos usavam para se referir a Deus. Né? A gente já estudou isso já. Então, para o Orígenes, ele vai ressaltar isso. Né? Não é fogo, não é pneuma, né? Não é sopro, não é nada desse tipo. Deus é imaterial. Deus é incorpóreo, não tem corpo, né? Não está no mundo, nesse sentido, né? De como o fogo está no mundo, né? Como o fogo sendo algo material. E como o sopro também, né? O vento, né? É algo ainda muito preso à matéria. Né? Então, ele vai falar aqui da incorporeidade de Deus. Ele vai ressaltar que Deus é incorpóreo sobretudo. Né? Então, já se colocando contra essas tendências, principalmente estoicas, que estavam sendo difundidas nessa época. Ele vai falar aqui que Deus não pode ser entendido como corpo, mas sim como realidade intelectual e espiritual e natureza intelectual simples. Deus não pode ser conhecido em sua natureza. Não, calma aí, isso aqui depois. Tá. Então, Deus é uma natureza intelectual simples. Né? Então, percebam que ele aproxima da ideia de um intelecto. Né? Deus tem inteligência divina. Né? Deus, num certo sentido, tem isso parecido com a gente. Né? Ele tem alma, entre aspas. Né? Ele é inteligente. Né? Ele faz essa aproximação. E espiritual. Né? Natureza intelectual simples. Né? Então não é complexa, né? Não tem diversas operações. Né? É algo simples, é algo uno. Deus é uno, é uma unidade intelectual. Né? Deus é aproximado a essa noção de intelecto e é aproximado a essa noção de unidade, né? De simplicidade de Deus. E precisamente por ser simples, né? Deus não pode ser conhecido em sua natureza. Em sua realidade, Deus é incompreensível e inescrutável, porque transcende as capacidades da mente humana. Então, precisamente porque Deus é muito simples, né, é muito uno, ele não pode ser conhecido pela nossa razão, né, que está tão atrelada aqui à multiplicidade, né, e tudo mais. A gente já estudou isso, inclusive, lá no Plotino. O Plotino ainda vai surgir, tá? Inclusive o Reale vai traçar paralelos com o neoplatonismo daqui a pouco, já é a próxima coisa de que ele vai falar aqui. Mas no Plotino a gente vê essa noção, né, de que Deus é simples, né, o uno, né, é precisamente assim que ele se refere, né, o uno, né, aquilo que está acima de tudo, de onde todas as coisas provêm. É o uno. E já que o uno é uno, né, ou seja, é absolutamente simples, não tem divisão, não tem partes, não tem nenhuma complexidade, é simples, a gente não pode atribuir nada a ele. Né? A gente não pode, portanto, dizer que o uno é alguma coisa. Porque se a gente disser que o uno é alguma coisa, a gente já está
supondo, né, já está impondo uma cisão ali na natureza do uno. Dizer que ele é uno e é outra coisa. Não, ele é uno. Exclusivamente uno. Essa é a única coisa da qual a gente pode falar do uno. Né? É a única coisa que a gente pode dizer que o uno é. O uno é uno. Simplesmente. Porque qualquer coisa, né, qualquer predicado que se pudesse atribuir ao uno, seria uma negação da própria natureza dele, de certa forma, né? Porque a gente estaria dizendo que ele é múltiplo, né? Porque ele é uno e é essa outra coisa que a gente está dizendo. Né? Se a gente dissesse que o uno é uno e que é belo, por exemplo, a gente estaria atribuindo algo que não é a unidade propriamente dita ao uno. Então, a gente estaria supondo uma cisão no uno. Só que se é uno, não tem nenhuma cisão, não tem nenhuma distinção. Então como é que ele pode ser uno e belo ao mesmo tempo? Então não é possível. Né? A gente já seguiu esse raciocínio bastante e aprofundou bem lá no vídeo do Plotino. Mas como eu falei, Plotino não está vivo ainda, mas essa noção de que Deus, de que aquilo que está acima é simples e é, portanto, indizível, é algo que aparece até no Platão. O próprio Platão já fala disso, né? Que o bem, né, aquilo que está acima de todas as coisas, não é referível, né? Ele está para além da linguagem, enfim. Isso é uma noção que a gente vê relativamente recorrente por aqui. O Plotino vai dar uma forma mais elaborada, né, para esse raciocínio, mas essa é uma noção que é bem comum e, como eu acabei de mostrar, faz bastante sentido. Né? De fato, se a gente pega algo simples e falar algo dele, a gente está, de certa forma, supondo um rompimento na natureza. Né? E aí deixa de ser simples, porque ele tem um atributo. Né? Ele não é simplesmente aquilo que é. Então, bem, a gente acaba tendo esse problema. Isso aí vai continuar na história da filosofia, né? Até Santo Tomás de Aquino, inclusive. Mas enfim, e Santo Tomás vai ser tema para outro vídeo. Outros vídeos, na verdade. Mas enfim, então Deus incompreensível transcende as capacidades da mente humana. Então, para além do fato de Deus ser simples, né, ter essa natureza simples e, portanto, ser por si mesmo irreferível, né, não dá para a gente se referir a ele, a própria capacidade da mente humana é limitada. Nós estamos aqui no mundo, né, nós não conhecemos todas as coisas. Né, estamos associados ao corpo, né, ao contato com a matéria, com a pluralidade. Né, a gente jamais ia conseguir conhecer Deus como nós estamos aqui agora. Né? Então existe esse problema também. E aí o Reale, ele faz as aproximações com o neoplatonismo, né, que eu já antecipei um pouco aqui, né, então não tem por que se reter tanto, mas vamos ver aqui. Ele fala aqui em ecos neoplatônicos, né, nessas coisas que eu acabei de falar. Com efeito, em Alexandria, Orígenes frequentou as aulas de Amônio Sacas, cuja escola foi a forja do neoplatonismo. Né, então a gente lembra que Plotino teve por mestre Amônio Sacas. Amônio Sacas, inclusive, de que Plotino se considerava realmente um discípulo, a ponto de quando um sujeito que também foi aluno de Amônio Sacas com Plotino entrar em sua escola, o Plotino virar e falar: eu não vou ensinar nada aqui porque tem esse cara aqui na plateia que já sabe tudo que eu vou ensinar. Falamos disso no vídeo do Plotino. Então chegou um cara na escola do Plotino que estudou com Amônio Sacas. E por isso o Plotino cessou a explicação e falou: não vou explicar nada aqui porque esse cara aqui ele já sabe de tudo que eu vou falar. Porque ele estudou com Amônio Sacas. Então a gente consegue ver que por essa atitude do Plotino, a doutrina neoplatônica, ela já está, assim, totalmente não dá pra gente dizer, porque Amônio Sacas não deixou nada escrito. Mas está em grande parte presente, pelo menos o espírito dela, no Amônio. Né? O que tem no Plotino partiu do que tem no Amônio, né? Em grande parte. Né? É altamente inspirada por Amônio. Então, não dá... Então, o Orígenes, tendo frequentado as aulas do Amônio, ele recebeu esse influxo, né? Recebeu essa inspiração também. Ele tem aquela influência, né? Ele tem aquelas noções que o neoplatonismo vai desenvolver melhor no futuro na cabeça dele. Né? Ele já teve contato com aquilo. E todos esses raciocínios que ele vai fazer acerca da Trindade, né, que a gente já começou falando sobre o Pai, depois falaremos do Filho e do Espírito Santo, são, então, de certa forma, inspiradas no Amônio Sacas, né? São doutrinas que são desenvolvidas por ele supondo as noções que Amônio Sacas o ensinou, e, portanto, são doutrinas que são até certo ponto, obviamente, né? Tudo tem seu limite,
até certo ponto comparáveis com as do Plotino. Então é por isso que é possível fazer tantas comparações. E ele fala aqui que o Orígenes chega até a falar de Deus como de mônadas e ênadas, e usa até a expressão de que Deus está acima da inteligência e acima do ser, até. Enquanto muitos filósofos vão considerar Deus como sendo o ser, o Plotino, né, e o Orígenes chegam a colocar Deus acima do ser. É porque o ser é múltiplo, né, na concepção deles. Então, existe uma variedade de seres e tudo mais. Né? E também tem uma questão de pensante e pensado, que a gente trabalhou já no vídeo do Plotino. Né? Enfim, que não cabe explorar aqui agora. Mas, de todo modo, Deus está acima da inteligência do ser, que é algo que o Plotino colocava. O Uno está acima dessas realidades, né? Daquilo que é inteligência e daquilo que é o ser, né? Que constituem a segunda hipóstase plotiniana. E o Orígenes ele vai ter essa intuição também. Né? Ele vai falar que Deus está acima do ser, acima da inteligência, apesar de ele aproximar Deus à noção de inteligência, como eu falei mais cedo. Né? Ele fala que Deus é inteligência simples, né? É natureza intelectual simples. Então, ele não... Por mais que ele afaste da noção de inteligência, ele vê que Deus é como se fosse uma inteligência num certo sentido. Né? Ele, num certo momento, ele aproxima, num certo momento ele afasta. Né? Cabe ao leitor identificar isso no momento em que estiver lendo. Mas Deus, num certo sentido, ele é então inteligência, só que, assim, estrito senso, né, aliás, ipsis literis, né, literalmente, ele não é inteligência. Ele está acima do ser e acima da inteligência também. E aí o Hélio fala disso aqui agora, né? Eu nem lembrava que ele falava disso agora, mas entretanto, Clemente não hesita em considerar Deus também como inteligência, fonte de toda inteligência e de toda substância intelectual, como ser que dá o ser a todas as outras coisas, ou melhor, que participa de tudo o que é ser, e como bem e bondade absoluta do qual deriva todo outro bem. Então, Deus, por mais que ele esteja acima da inteligência e acima do ser, ele parece que é fonte do ser e fonte da inteligência. Talvez seja nesse sentido que ele coloca. É porque essa coisa de teologia negativa é sempre muito confusa, né? De dizer de Deus, para falar de Deus, sempre falar o que ele não é ao invés do que ele é. Porque falar o que ele é sempre seria uma redução da natureza dele, né? Como eu acabei de explicar, né? Seria uma quebra dessa simplicidade que é intrínseca à natureza de Deus. Então, é muito complicado falar disso. Então, a gente sempre tem de tentar entender no contexto, né? Em que sentido que Deus é inteligência, em que sentido que Deus não é inteligência, em que sentido que Deus né, é ser, em que sentido que ele não é ser, né, que ele está acima do ser. Então, são coisas que são sutilezas, né, que a gente tem de pegar durante a leitura, né? São coisas que, assim, são difíceis de serem sistematizadas, né? São Tomás de Aquino vai falar da analogia do ser, né? Que facilita muito a compreensão desse fenômeno. Mas, de todo modo, aqui no Orígenes a gente vê que ele está tentando, né? Ele já está percebendo que, olha, Deus é como ser, é como a inteligência, mas Deus não é o ser nem a inteligência. Né? Essa aproximação e esse afastamento, né? Que coexistem e que a gente precisa entender. Então, essa foi a doutrina a respeito do Deus primeiro, né? Do Deus Pai. Né? Tudo isso dentro desse tópico da Trindade ainda. Falamos de Deus Pai agora. Deus Pai é fonte do ser, é fonte da inteligência, é fonte da bondade, mas ele próprio parece transcender essas categorias. Né? E a gente só pode se referir a elas num certo sentido, né? Por analogia. Né? Apesar de usar a palavra analogia aqui, talvez ainda ser um pouco impróprio. Né? Não vamos tentar emplacar a doutrina tomista da analogia aqui em cima. Né? Desculpa se eu estiver antecipando muita coisa também, tá? Muita gente talvez não saiba o que é analogia e Tomás, enfim. Mas, enfim, essa parte da aproximação com o neoplatonismo é interessante mencionar esses aspectos que, enfim, perduram todo o desenvolvimento da teologia negativa. Né? Como a gente já viu em outros vídeos, né? Vários autores bebem dessa ideia, né? E vão trabalhar sempre nesse sentido. Né? Deus é isso, mas não é exatamente isso. Deus é simples, não dá para falar de Deus, mas ao mesmo tempo fala que Deus é mais ou menos tal coisa. Então, como eu falei, é uma questão que a gente tem de saber relevar num certo sentido, né? Precisa saber entender. Bom, tendo falado então da natureza do Pai, o Orígenes vai falar aqui da natureza do Filho. Né? O que é o Filho?
Vamos ver aqui. O Filho unigênito de Deus, segunda pessoa da Trindade, então, segunda pessoa da Trindade, né, como a gente entende hoje, é a sabedoria de Deus substancialmente subsistente. E nessa sabedoria existente estavam contidas virtualidade e forma de toda futura criatura. Então, na sabedoria divina, que é o Logos, que é o Cristo, que é a segunda pessoa da Trindade, o Filho unigênito, existia potencialmente, né, virtualmente, toda a forma, né, de todas as criaturas que poderiam ser criadas. Né, de todas as coisas que podem ser criadas, elas já existem ali, digamos que em potência. Né, elas já existem virtualmente na sabedoria divina. Todas pré-formadas e dispostas em virtude da presciência, em virtude de presciência. Né? Então, tudo que pode se realizar no mundo já está ali concebido nessa inteligência divina que é o Logos, né? Que é Jesus Cristo. E aí, claro, né, a gente pode traçar paralelo com vários dos autores que a gente viu até agora. Né? Todos inspirados igualmente pelo estoicismo, né, que fala das razões seminais, que estão contidas no Logos seminal. Né? Então existe o Logos total, mas existem essas especificações do Logos, né, que vão informando as partes da realidade, né, que vão definindo a realidade e assim dando ordem para as coisas, que é precisamente o que o Logos faz. A noção de Logos está associada a isso, né? Razão, palavra, verbo, sempre uma coisa de ordem, né? De coordenar. E, então, na razão de Deus, tudo isso já estava contido, né? Todas essas formas, né? Todas esses desenvolvimentos do Logos, né? Todas as criaturas já estavam contidas ali, digamos que em potência. E ele fala aqui que as ideias platônicas tornam-se assim a sabedoria de Deus. Então esses logos permáticos, né, esses logos seminais, eles são também, né, eles de certa forma são como os históricos falavam, mas eles também são as ideias platônicas, né? Eles são as ideias platônicas, né, que são exatamente o paradigma das coisas que existem aqui. Esses paradigmas, esses modelos, eles existem todos em Deus. Eles existem todos na sabedoria de Deus, melhor dizendo. Que é o Logos, que é a segunda pessoa que procede do Pai. Né? Do Pai vem a sabedoria do Pai. Né? Que é algo que está com o Pai, mas é distinto dele ainda. Né? Não é algo criado como as coisas. Né? E se tudo foi feito na sabedoria, já que a sabedoria sempre existiu, sempre existiram na sabedoria, pré-constituídos, sob a forma de ideias, os seres que posteriormente seriam criados também segundo a substância. Então tudo que será criado na criação, né, todas as coisas que vão aparecer, né, que nascem e morrem nesse mundo sensível, elas já existiam pré-configuradas nessa inteligência divina, né, nessa sabedoria divina, que é exatamente o Logos, segunda pessoa, Filho unigênito e todas essas palavras que a gente pode usar para se referir a essa realidade. E é interessante isso aqui, né? Que ele vai falar aqui que combatendo os gnósticos, os adocionistas e os modalistas, Orígenes sustenta que o Filho de Deus foi gerado ab eterno pelo Pai e não criado como as outras coisas, nem emanado. Né? Os gnósticos eles têm essa noção de emanação, né? De que a gente já falou no vídeo lá sobre os gnósticos. Mas essa é uma noção que geralmente está restrita ao gnosticismo. Né? No Plotino a gente tem a noção de processão, né? Que é muito mais próxima à doutrina cristã. Então o Filho ele foi gerado e não criado. Né? Isso está no credo niceno-constantinopolitano, inclusive. Né? Gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Essa noção de consubstancialidade, de uma maneira já definida pela fé como um termo técnico, vai aparecer depois. Só que o Orígenes ele já coloca aqui, né? O Filho é consubstancial ao Pai. Ele usa essa palavra em grego, né? Homoousios. Então o Filho ele não foi criado, mas foi gerado. Né? Ele veio do Pai, mas não no sentido
no mesmo sentido com que as coisas, né, como eu, você e as coisas ao meu redor, vieram do Pai. Não é nesse sentido. Foi gerado por via de atividade espiritual, como por exemplo a vontade, deriva da mente. Né? Então ele faz essa analogia, né? A vontade vem da mente, da mesma forma que o filho procede do pai. Bom, assim como o esplendor é gerado pela luz, já que o filho tornou-se tal, não por adoção do espírito do exterior, mas é filho por natureza. Então aqui ele se contrapõe àquela tendência adocionista, né? Como eu mencionei no começo. Então não é que Jesus Cristo é um homem que foi meio que adotado por Deus, né? Escolhido posteriormente por Deus para cumprir um papel na salvação dos homens. Não, Jesus Cristo é Deus, né? Existe desde sempre. Como diz lá o Evangelho de São João, né? Tão referido aqui incessantemente, né? Aquele prólogo lá do Evangelho de São João. Que no começo era o Logos, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e aí o Verbo se encarnou e veio nos salvar. Então, o Verbo é Jesus Cristo, e Jesus Cristo estava com Deus desde sempre. Né? Desde sempre. Então o Filho é da mesma natureza, né? Homoousios em relação ao Pai. Né? Da mesma natureza. Então ele já, parece que aqui pela primeira vez aparece a noção de consubstancialidade. Mas, apesar do Orígenes entender, perceber que sim, de fato, o Filho é da mesma natureza que o Pai, ele vai falar aqui que o Orígenes acaba admitindo, no entanto, certa subordinação do filho ao pai. E isso pode acabar gerando problemas para a relação do pensamento do Orígenes com a doutrina cristã. Né? Porque a princípio até agora a gente não tinha visto nada afrontoso, né? Diretamente. Mas essa coisa do filho estar subordinado ao pai pode gerar problema. Né? Vamos ler aqui. Orígenes, entretanto, admite certa subordinação do filho ao pai, do qual é ministro. Esse subordinacionismo reflete indubitavelmente influências da concepção hierárquica do inteligível do médio platonismo. Né? Então, do platonismo que estava rolando naquela época, né? Que também a gente já estudou aqui na nossa série de História da Filosofia. Né? Temos um vídeo falando sobre médio platonismo. Mas então, existe no médio platonismo uma concepção do real estruturada em 3 níveis, né? do real inteligível. Né? O mundo, que não é o sensível, ele tem 3 níveis, né? E esses níveis estão subordinados uns aos outros. Né? Então, na doutrina dele da Trindade, por mais que ele traga desenvolvimentos muito interessantes e muito ortodoxos, alguns, ele vai assumir que o Pai está acima do Filho e o Filho está acima do Espírito Santo. Dá problema, né? Mas enfim. E também essas concepções estão presentes no neoplatonismo. Né? O neoplatonismo deixa isso muito mais claro e muito melhor desenvolvido, fazendo muito mais sentido, apesar de não ser o que o cristianismo prega. Né? Enquanto o Pai é a unidade absoluta, o Filho, embora também sendo unidade, desenvolve múltiplas atividades e por isso recebe muitos nomes na Escritura conforme as atividades desenvolvidas. Né? Então, olha que interessante. O Pai, ele é uma pura unidade. Mas no Filho, acaba que já existe uma pluralidade. É porque o Filho vem do Pai, ele vem da unidade e tem a mesma natureza que ele. Então, num certo sentido, ele é uno. Beleza. Mas ele, né, ele tem muitas atividades. Né? Ele age de várias formas distintas. Né? É através do Logos, é através do Filho, que Deus age no mundo. Então, o Filho acaba tendo essas múltiplas faces. Né? Tanto que ele aparece sob vários nomes na Escritura. Né? Então, acaba que Cristo, né? Acaba que o Filho comporta uma certa multiplicidade. Né? Parece que o Filho não é mais inteiramente uno como o Pai é. E aí, bem, complicado, né? Então ele desenvolve muitas atividades e recebe muitos nomes por isso. E ele fala ainda que Cristo tem 2 naturezas. É verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Né? Então também tem uma multiplicidade aí. Né? Ele é Deus e é homem. Integralmente Deus e integralmente homem. Essas 2 naturezas estão combinadas, né? São juntas.
Mas ainda assim isso é uma multiplicidade de naturezas, né? Então como é que fica isso? Não é isso que o cristianismo considera como sendo verdadeiro, né? Nessa questão da multiplicidade realmente gera um problema. Então tem essa coisa que eu falei, dele ter múltiplas atividades, dele ter duas naturezas, mas também tem o fato que a gente já mencionou de que ele contém todas as formas pré-existentes das coisas. Né? Tudo isso está nele. Então, há multiplicidade nele. Há multiplicidade das formas platônicas, né? Das especificações do Logos. E esse raciocínio a gente viu lá no neoplatonismo, né? Que fazia muito sentido no contexto plotiniano, mas para o cristianismo isso obviamente apresenta um problema. Né? Como é que você atribui multiplicidade a Deus? Né? É complicado se a gente não descreve bem como é que isso funciona. Né? Então tem toda essa quantidade de problemas derivado da ideia de que Jesus Cristo é múltiplo, num certo sentido. Né? A gente precisa concebê-lo múltiplo por todos esses motivos. Isso acaba levando a algumas questões. Bom, e então Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, não homem aparente, como queria o homem docetista. Né? Então se contrapõe também aos docetistas, que diziam que Deus, na verdade, não se encarnou. Né? Esse corpo de Jesus Cristo é um corpo aparente, não é um corpo de verdade, digamos assim, porque Deus não ia se rebaixar a esse ponto, né? Digamos assim. Então, Jesus Cristo, pro Orígenes, ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Não é verdadeiro Deus e aparente homem. É verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E como tal, tem corpo e alma. Né? A alma de Cristo desempenha papel mediador entre o Logos divino e o corpo humano. Né? Então, o homem, né, Jesus Cristo homem, né, ele tem corpo e alma. Né? Se ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, por ser verdadeiramente homem, ele tem alma e tem corpo. E é a partir da alma, né, através da alma, que Jesus Cristo, digamos assim, se conecta com a sua natureza superior, né, de Logos. Então é mediante a alma que realiza-se essa junção de naturezas, digamos assim. Então, bom, essa foi a doutrina a respeito do Filho. Né? A gente falou do Pai, do Filho e dessa relação, até certo ponto problemática, do Pai com o Filho. Né? Essa ideia de que são coisas subordinadas umas às outras. E foi Orígenes quem estudou com atenção o Espírito Santo, pela primeira vez, identificando sua função específica na ação santificante. Mas ainda assim ele não aprofunda muito a noção de Espírito Santo aqui. Ele fala que Orígenes, né, falou aqui pela primeira vez, estudou essa função específica do Espírito Santo santificar a gente, né, da graça santificante e tal, mas ele não explica aqui. Então, a gente vai se contentar com essa informação de que o Orígenes aprofundou essa questão. Né? Mas ele salienta então isso, né? Que o Espírito Santo tem essa função primordial, né? Função específica, né? A função própria dele, e a função santificante. Né? Ele nos santifica. Né? Ele flui através de nós e nos inspira a fazer as coisas boas, né? A fazer o que Deus quer, a seguir os mandamentos, a orar, a nos aproximar de Deus, né? Viver uma vida cada vez mais cristã. Então, né, considerando então o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Reale vai fazer mais alguns comentários aqui. Ao caracterizar o Pai, o Filho e o Espírito Santo como hierarquia, Orígenes releva mais influências platônicas do que em qualquer outro ponto de seu sistema. Né? Então, aqui a gente vê isso é algo eminentemente platônico, se a gente considerar o platonismo da época. Tá? O Platão, propriamente dito, não tinha essa tripartição do mundo inteligível. Né? Não era assim também ainda. Mas, apesar de haver discussão sobre essa coisa do uno presente no Platão, não existe essa tripartição como já tinha no médio platonismo, né? Como vai ter no médio platonismo, que é o platonismo da época do Orígenes. Então parece que isso é bem platônico, e a parte mais platônica do desenvolvimento da filosofia origenista. Devemos observar, ademais, que o subordinacionismo de Orígenes foi exagerado por seus adversários, que dele tiraram conclusões indevidas.
É bom destacar que Orígenes traça essa hierarquia, mas ao mesmo tempo ressalta a identidade de natureza, substância ou essência entre pai e filho. Né? Então, é importante a gente ressaltar que por mais que ele tenha colocado tudo numa hierarquia, parece que ele próprio percebia que isso não era, de certa forma, absoluto. Né? Parece que ele mesmo percebia que precisa haver essa unidade de natureza. Como a gente mencionou, né, antes de aprofundar muito nos problemas, né, eu falei especificamente disso, né, de que ele salienta essa questão do homoousios, né, da consubstancialidade. Então, ele vê que por mais que haja essa subordinação, existe uma unidade de natureza. Então, Orígenes, por mais que ele caia em conclusões que são complicadas para a ortodoxia cristã, ele percebe que ele precisa se apegar a alguma coisa ali, entendeu? Então, isso é muito interessante. Né? É interessante ver como ele, apesar de estar beirando uma heresia ali, ele ainda tenta se manter apegado a algo que ele sabe que é verdadeiro. Né? Ele sabe que o Filho é Deus. Mas se Deus é distinto do Filho, como é que a gente trabalha essa relação? Né? De fato, talvez seja o assunto mais complicado, mais difícil da filosofia cristã, do pensamento cristão. Então, de fato, né, ele tentou, né, ele tentou se agarrar ali, mas aparentemente não conseguiu, né, gerou algo um pouco confuso, numa certa medida. Bem, ademais, o que é fundamental, afasta-se de modo bastante claro do neoplatonismo, pondo entre Deus, Trindade e as outras coisas uma separação ontológica através do conceito de criação do nada. Então, novamente uma comparação com o neoplatonismo. Né? No neoplatonismo, existe o uno, que existe e subsiste por uma ação autopoética, né? Autocriadora, autogeradora de si próprio. Dali deriva o espírito, o nous, a inteligência. Dali deriva depois a alma e depois deriva o mundo material. Daí essas coisas vão sendo como que gradações de unidade. Essas coisas vão perdendo unidade ao longo do tempo, né? Ao longo da geração, né? Porque isso não é algo no tempo. Mas o mundo material nada mais é do que a última dessas processões do Uno, né? É aquela realidade mais marginal, mais plural, portanto, né? Que possui menos unidade. Então, percebam que existe do Uno para a matéria uma certa diferença de grau. A gente pode colocar assim, uma certa diferença de grau. Não existe um momento de ruptura ontológica absurda, né? Um momento onde simplesmente, aqui é o inteligível, pá, e aqui é o sensível. Isso não existe no neoplatonismo. No neoplatonismo existe uma gradação. Né? Essa diferença entre material e imaterial é mais uma questão gradativa. Né? O material é aquilo que é muito pouco uno. E aquilo que é imaterial é aquilo que é mais uno. Mas tudo ainda dentro dessa gradação do uno, né, de coisas mais próximas do uno e mais distantes do uno, que participam mais da unidade e que participam menos da unidade. Então existe uma continuidade, num certo sentido, entre o uno e o mundo corpóreo, na medida em que é a última dessas processões, né, é aquela pontinha ali, né, é como que o último restante de luz dentro daquele círculo que se forma quando você acende uma vela no escuro, por exemplo. Então é aquela realidade mais inferiorzinha, assim, que provém do Uno. Mas a gente vê que o Clemente, apesar dele admitir graus, ele coloca esses 3 graus totalmente separados do mundo sensível, né? Radicalmente separados. Ele cria um abismo entre essas duas coisas, através da criação do nada, a partir do nada, né? Não havia nada além de Deus, e Deus foi lá e criou o mundo. Então, essa distinção entre o que é criar e o que é gerar é muito, muito clara. Né? Não no sentido de que ele resolva todos os problemas vindos disso e que deixa muito claro as diferenças, mas ele deixa claro que há uma diferença. Pai, Filho e Espírito Santo têm um tipo de relação, e o mundo material tem um outro tipo de relação com o mundo, com a Trindade. São coisas que estão abismalmente separadas. Não é que o mundo material é, como no caso do neoplatonismo, né? Se a gente fosse neoplatonizar Orígenes, o que ele ia falar? Ele ia falar que tem um uno,
né, que tem a primeira pessoa da Trindade, e a ideia ali é gerar uma segunda pessoa da Trindade, uma terceira pessoa da Trindade, cada vez menos una, e depois ia gerar um mundo material a partir disso, né? Como que de uma única processão, de um único processo. Mas não é isso que acontece, né? Existe um tipo de coisa que acontece entre as pessoas da Trindade, uma se gerando da outra, enfim. Toda essa coisa que a gente viu agora. E o processo pelo qual o mundo material surge não é algo que deriva disso, no sentido de ser uma quarta pessoa da Trindade, como seria no neoplatonismo, entre aspas, né? No sentido de haver uma continuidade de natureza entre essas coisas. Porque o que há no neoplatonismo, acho que talvez esse seja um bom termo, é uma continuidade de natureza. As coisas são... o uno é uno e as coisas vão se tornando menos unas. Né? E a natureza delas pode ser ditas exatamente na medida em que elas são unas. Mas nesse caso aqui, a gente tem Deus, que é simples e tudo mais, e as pessoas da Trindade como sendo de uma natureza, e o mundo material sendo de outra. Não acho que Deus cria o mundo material. Eita, parou de gravar sozinho por causa da bateria aqui. Mas enfim, aqui então, a gente não tem essa continuidade da natureza. As coisas materiais, aquelas não são menos Deus do que Deus. No sentido de que existe uma escala de Deus. Existe a natureza divina, as coisas de natureza divina, que estão no plano inteligível, no plano imaterial, e existe o mundo material, que é criado por essas realidades, criado e moldado por essas realidades do plano divino, mas que não é uma realidade divina, só que menos divina, como é no caso do Plotino, que o mundo material é uma realidade una, mas menos una. Não é isso que o Orígenes está colocando. Eu acho que eu falei Clemente algumas vezes no vídeo de hoje, mas enfim, se eu confundir, desculpa, né? O tema aqui é Orígenes mesmo. Então, existe essa separação radical. E essa separação radical se dá precisamente a partir da ideia de uma criação a partir do nada. No sentido de que havia Deus e as pessoas da Trindade, havia Deus trino, e não havia mais nada. E foi criado, a partir do nada, nesse sentido, o mundo. Mostrando aí que realmente são coisas de natureza distinta. Né? É uma criação a partir do nada, não a partir dos próprios deuses. Do próprio Deus, né? Das próprias pessoas divinas, melhor dizendo. Então, percebam que é uma diferença sutil, mas é uma diferença muito interessante e muito importante, de modo que é muito difícil, assim, é muito complicado virar por Orígenes e, tipo, claramente era um cara bem intencionado. Ele claramente entendia os problemas que começariam a surgir a partir daquela doutrina, a partir dessa noção de subordinação. Mas ele ainda assim foi lá e se segurou, né, a essas verdades cristãs fundamentais e teve essa preocupação de fazer uma distinção da natureza do que é material, do que é corpóreo, e do que é imaterial, daquilo que é divino, de natureza espiritual, inteligível, ou como queiram chamar. Então, apesar dele fazer essa gradação, não é uma gradação no sentido como é no Plotino, como eu acabei de dizer. Mas há uma gradação no suprassensível, mas que possui uma ruptura abismal em relação ao sensível. Né? São coisas radicalmente distintas. Bom, e é falando dessa coisa da criação, desse assunto da criação, que a gente vai começar a entrar num ponto mais polêmico do Orígenes. Aí sim, não tem muito espaço para salvar em alguns momentos. Salvar da perspectiva cristã, né, de que não está de acordo. De fato não está, não tem muito o que discutir algumas dessas coisas agora, mas que é muito interessante. O Reale, inclusive, vai até fazer um elogio da boa vontade do Orígenes, mas isso aí a gente vai falar mais ao final. Bom, criação, apocatástase e encarnação. A doutrina da criação em Orígenes é bastante complexa. Primeiro, Deus criou seres racionais, livres, todos iguais entre si, e os criou à própria imagem, como racionais. Então nós somos imagem de Deus na medida em que somos racionais como Ele é. Mas ainda assim, a imagem tem uma natureza distinta do modelo, como a gente anda falando aqui exaustivamente já também na resenha do Reale e nos outros vídeos do canal. Existe essa separação radical entre a imagem e o modelo, ainda que a imagem seja imagem do modelo e tenha algo de semelhante a ele. Então,
através da racionalidade e da liberdade, nós somos semelhantes a Deus. A natureza finita das criaturas e sua liberdade deram origem a uma diversidade no seu comportamento. Algumas permaneceram unidas a Deus. Outras se afastaram, pecando por causa de um esfriamento do amor a Deus. Então, havia um conjunto de criaturas racionais, nós inclusos, e nesse conjunto de criaturas racionais, algumas pecaram, algumas se aproximaram menos de Deus, outras se aproximaram mais de Deus. Né? Como ele falou aqui, passou a haver uma diversidade de comportamento, precisamente por causa da liberdade que Deus deu aos homens. Né? A liberdade do homem é uma imagem da liberdade divina. Mas ainda assim, o homem, por ser imperfeito, ele tem esse espaço para o erro. E uma vez dada a liberdade ao homem, o homem foi capaz de errar. E assim ele pôde ou se afastar de Deus, ou se manter mais próximo a ele. E assim nasceu a distinção entre anjos, homens e demônios, conforme tenham permanecido fiéis a Deus, ou se afastado em certa medida, ou se afastado muito de Deus. Então aqui a gente já vê que não tem nada a ver com o cristianismo que a gente tem hoje. Mas de qualquer forma, então a ideia é essa. Né? Éramos todos seres racionais, criados por Deus, e aqueles que se aproximaram muito de Deus, uma vez garantida a sua liberdade, permaneceram anjos, sem corpos. A gente já vai entrar na questão da corporeidade daqui a pouco. Nós, humanos, somos como que intermediários aí. Então, estamos abaixo dos anjos, porque não amamos tanto a Deus, mas nosso comportamento ficou meio assim, não foi aquelas coisas, e aí pronto, humano. Jogou no corpo, já antecipando o que vai ser dito daqui a pouco. E os piores, né, os que realmente se afastaram muito de Deus, foram os demônios. Então, nós somos como que intermediários entre homens e demônios, entre anjos e demônios, mas temos a mesma natureza. Essencialmente, nós somos todos seres racionais, criados por Deus, inicialmente de maneira indistinta. Só que, enfim, eu tratei Deus não da melhor forma possível, acabei virando humano. Alguém tratou pior, virou demônio. Alguém tratou super bem e virou anjo. É basicamente isso. Essa distinção anjo, demônio e humano são distinções por origens posteriores à própria natureza. Né? São seres da mesma natureza e essa é uma distinção, digamos assim, acidental. Né? Nesse sentido de que não é próprio da natureza dessas coisas. Né? Nós não temos uma diferença essencial dos anjos e nem em relação aos demônios, né? E nem eles entre si. Somos todos iguais nesse sentido, apenas nos diferenciando nessa questão do quanto nós nos aproximamos ou nos afastamos de Deus. O corpo e o mundo corpóreo, em geral, nasceram como consequência do pecado, né, da desobediência a Deus, do afastamento em relação a Deus. Deus revestiu de corpos as almas que se afastaram parcialmente dele, né, então nós. Mas o corpo não é algo negativo, como para os platônicos e, sobretudo, para os gnósticos. Os gnósticos batem nessa tecla, já mencionamos 500 vezes. Né? Nós somos seres superiores, espirituais, e caímos nesse corpo por diversos problemas. Né? Cada gnosticismo vai ter a própria narrativa, né? Vai ter a sua explicação. Mas a ideia de que nós somos seres espirituais e que caímos num corpo material que é mau, né? Que é essencialmente mau, criado por um demiurgo, né? Por um Deus mau, inferior ao Deus supremo que é bom. Então, os platônicos nem tanto, mas os gnósticos ressaltam isso de maneira muito, muito intensa. Né? O corpo é realmente mau, a matéria é má. O bom é o espírito, o bom é a alma, o bom é Deus, né? O Deus verdadeiro, o Deus de cima, né? O Deus superior. E o Clemente, ele vai se afastar dessa noção, né? Que é uma noção anticristã, né? Considerado o cristianismo direitinho. Então, o Clemente vai ter em mente isso. E ele vai virar e falar, não, calma aí. O homem foi colocado no corpo porque pecou, mas não é para tanto, assim, não é. O corpo não é mal. O corpo não é mal. Mas ele é um instrumento e um meio de expiação e purificação. Então o corpo é um meio através do qual o homem vai se redimir. Vai redimir a própria natureza. Né? E, inclusive, percebam aqui que não faria sentido, né? Quer dizer,
isso combina muito com essa coisa de que o corpo foi dado para os homens, né, que são intermediários. Se o corpo fosse mau, provavelmente teria sido dado aos demônios, né, que foram os piores, né, que mais se afastaram de Deus. Então, joga esse aí no corpo, tá ligado? Então, o que me parece que ele está dando a entender aqui, colocando o corpo como meio de purificação, é que os demônios já estão perdidos. Eles não são, digamos assim, dignos de um corpo, porque eles já não vão, sabe, não vão se aproximar mais de Deus. Eles rejeitaram tanto a Deus que já não tem mais volta, né? Não tem conserto. Nós, ao contrário, não pecamos tanto assim, não pecamos de maneira tão grave. Poderia ser mais grave. Então, Deus, mas poderia ser melhor também. Então, por isso, Deus dá o corpo exatamente como instrumento para a gente se purificar. Nossas paixões, através da virtude e tal, né? Certamente tem muito algo de grego aqui, né? Tem bastante coisa grega aqui. Mas, então, o corpo é dado precisamente para aqueles intermediários. Se o corpo fosse mau, ele seria dado aos demônios. Mas ele não foi dado aos demônios, foi dado a nós. Então, só alegria, né? A gente pode, então, tentar, né, através do corpo, purgar os nossos pecados, né? Nos purificar. E, então o corpo é um instrumento e o meio de expiação e purificação. A alma, portanto, pré-existia ao corpo, ainda que não de modo platônico, porque criada do nada, né? Então, interessante aqui também, né? Ele coloca que a alma, como eu estou falando aqui, né? A alma existia antes do corpo. O corpo foi criado depois como um repositório da alma para que o homem pudesse purgar seus pecados. Só que, por mais que a alma existisse antes, ela também foi criada em algum momento. Porque senão ela seria coeterna a Deus. E aí teria todos aqueles problemas que a gente menciona aqui às vezes, né? Se tem algo que é eterno junto a Deus, por que Deus é superior a essa coisa, né? A gente acaba caindo sim em problemas graves, né, da perspectiva cristã. Enfim, Deus não seria mais o único Deus, né? Teria um Deus ali concorrendo com ele, né? Teria outra coisa que é eterna. E, bom, isso para o cristianismo não faz sentido. Então Clemente vira e fala, não, a alma preexiste ao corpo sim, só que ela foi criada a partir do nada, enfim, como a realidade sensível, né? Em momentos diferentes, como é evidente pelo que eu falei, mas foi criada a partir do nada também. E a diversidade dos homens e de suas condições remonta à diversidade de comportamento na vida anterior, maior ou menor afastamento de Deus. Essa coisa da vida anterior é interessante, devemos falar mais dela. A doutrina típica de Orígenes, derivada dos gregos, embora com notáveis correções, a segundo a qual o mundo deve ser entendido como série de mundos, não contemporâneos, mas subsequentes um ao outro. Então, o mundo, ele nasce e morre, nasce e morre, nasce e morre. Na verdade, não é o mundo, né? São vários mundos. Né? O mundo nasce e morre. Aí nasce outro mundo, morre outro mundo. Nasce outro mundo, morre outro mundo. E assim, indefinidamente. Subsequentes uns aos outros. Né? Então, não é o mesmo mundo que se recria e que nele acontecem todos os mesmos eventos que aconteceram no mundo anterior, como sendo o mesmo mundo. Não há uma repetição desses eventos. É o mesmo mundo que, aliás, é um mundo diferente que morre e nasce, depois, quando nasce outro, já é um outro diferente, já é um segundo, depois um terceiro, um quarto, tendo cada um as suas possibilidades. Né? Não é algo determinista, como era o caso dos estoicos, né? Que assumiam que há uma conflagração universal, nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, e quando chega no final, não chega no final, na verdade, mas quando chega no final de uma dessas conflagrações, nasce um mundo idêntico, com as mesmas pessoas, onde acontecerão as mesmas coisas, tudo segundo aquela providência do fogo, logos, que a gente já cansou de explorar aqui. Bom, então aqui ele fala que são mundos distintos, né? Não é o mesmo mundo que fica de maneira determinista aparecendo de novo. Tal visão relaciona-se estreitamente com a concepção origeniana, segundo a qual, no fim, todos os espíritos se purificarão, resgatando suas culpas, mas para se purificarem inteiramente, é necessário que sofram longa, gradual e progressiva expiação e correção, passando, portanto, por muitas reencarnações
em mundos sucessivos. Então, percebam isso aqui, né? Aí, retomando aquilo que ele falou das vidas, né? Da vida anterior. O homem, para se purificar, ele vai precisar várias vezes vir ao mundo. E viver uma vida várias vezes, se purificar nessa vida cada vez mais. De certa forma, partindo do ponto em que ele parou na vida anterior, né? Porque ele coloca aqui que a diversidade dos homens e de suas condições remonta à diversidade de comportamento na vida anterior. Então, se o homem foi bom na vida anterior, aparentemente vai ter um comportamento melhor agora. E assim ele vai subindo, né? Ele vai escalando. Então, tamanho é o pecado do homem, ele precisa dessa ressurreição dos mundos, né? Aliás, dessa sequência infinita de mundos, para poder expiar os seus pecados, né? Em algum momento, de fato, todos os espíritos se purificarão, como ele coloca aqui. Mas, enquanto isso, os mundos estão ali, nascendo, morrendo, e o ser humano está ali, preso no corpo, tentando se purificar em cada uma dessas oportunidades. Mas sempre seguindo, né, esse caminho. Sempre haverá mais uma oportunidade, pelo que parece. Então, aí a gente lembra, né, de concepções ditas espíritas hoje, né, que, enfim, lembram isso numa certa medida, né. Tá, e o que acontece no fim, então? Para Orígenes, o fim será exatamente igual ao princípio, isto é, tudo deverá retornar a ser como Deus criou. Essa é a célebre doutrina originiana da apocatástase, ou seja, a reconstituição de todos os seres no estado original. Então, percebam que por mais que a coisa vá seguindo, né, morre mundo, nasce mundo, morre mundo, nasce mundo, morre mundo, nasce mundo, uma hora vai acabar. E tudo será como Deus criou no começo. Né? O homem se afastou de Deus, né, essas realidades racionais, esses seres racionais e espirituais anteriores ao corpo, pecaram, se afastaram de Deus e caíram no corpo? Ok, mas isso não é para sempre. Todo ser humano passa por um processo, né? Todo ser espiritual que está preso num corpo humano vai passar por esse processo e retornará a Deus no final. E no final todos os espíritos voltarão a Deus. Né? Todos os espíritos voltarão a Deus. Não será mais necessário reencarnar. Né? Então, aí também se contrapondo essa ideia dos estoicos, né? De que simplesmente a coisa vai continuar indefinidamente. Né? É realmente uma coisa cíclica. Né? Aqui no Orígenes não. Né? Isso é interessante da gente notar. Não existe uma concepção cíclica aqui. Até porque o cristianismo ele não comporta esse tipo de vida, né? Esse tipo de modo de enxergar a realidade, né? Essa coisa cíclica. Isso no cristianismo não faz sentido. Né? A história no cristianismo é algo linear. Né? Existe a criação, e aí os profetas profetizando que Cristo viria, e aí Cristo vem na plenitude dos tempos e depois chegamos ao fim dos tempos, que é onde nós estamos agora. Né? Não existe esse espaço por uma circularidade. E o Orígenes, ele no começo parece cair nisso, só que ele não cai. Porque ele fala que isso aí é provisório. As almas vão acabar de se purificar e depois tudo vai voltar a ser como era antes. Vai rolar essa purificação final e isso vai se dar através de Jesus Cristo, como a gente já vai ver. No processo das reencarnações, porém, deve-se destacar que para as criaturas individualmente pode-se verificar tanto um progresso como um retrocesso, ou seja, tanto a passagem de demônio a homem, a anjo ou vice-versa, antes que tudo retorne ao estado original. Né? Então, então, eu acabei de perceber que talvez eu tenha dado a entender uma besteira ali antes, porque ele fala que é possível um demônio virar homem, e um homem virar demônio, enfim. Parece que os demônios, então, eles ainda podem se purificar. Né? Eu dei a entender o contrário lá. Mas aí fica a pergunta, né? Porque ali antes foi uma conclusão que eu estava meio que tirando do texto. Porque se o corpo é um instrumento para a reintegração do homem no plano divino, digamos assim, o homem, assim, o demônio não tem corpo, então teoricamente ele não pode, né, se purificar. Mas ele vai dizer aqui que sim, então. Né? Agora ele está dizendo que sim, então beleza, vamos assumir isso aqui. O ser humano, então, o demônio, então, ele pode virar ser humano. E o ser humano pode virar demônio. E a gente pode subir e descer nessa escala aí. Né? Não é necessariamente uma escada ascendente. Se você viveu bem na outra vida, você vai começar já um pouco acima na próxima.
mas você pode cair nessa outra vida. E você caindo nessa outra vida, você vai voltar abaixo na outra. Né? Então, é um processo contínuo. Né? Se você descer, você vai voltar descido. Se você terminar a vida para cima, vai voltar para cima. Você pode subir e descer quantas vezes você quiser, até você, enfim, se purificar. Né? Até você voltar a Deus. Né? E, enfim, fazer o devido uso do corpo, né? Que é precisamente esse uso de purificação, né? De purgar os pecados, né? De voltar a encontrar com Deus. Bom, e aí vem a questão de Cristo, né? Porque ele vai falar aqui que apesar de ter essa impressão cíclica, né? Como eu mencionei, que não é exatamente cíclica, Cristo se encarnou uma só vez neste mundo. Então, de todos os mundos que já passaram, de todas as gerações e corrupções dos diversos mundos antecedentes, Cristo só veio nesse mundo. Cristo não veio uma vez em cada um. Não tem um Cristo, ou mesmo Cristo, que apareceu em cada um desses mundos. Cristo aparece nesse mundo, para dar a nós essa oportunidade agora, né, de ascender, né, de voltar a Deus, de fato nos purificar. Sua encarnação destina-se a permanecer um evento único e irrepetível. Como eu falei no começo, né, é necessário que a vinda de Cristo seja um ponto marcante. Né? Não pode ficar se repetindo, senão perde todo aquele valor, todo aquele peso que esse momento tem. O antes e depois de Cristo não fariam sentido, né? Num sentido espiritual. Então Cristo só se encarnou uma vez neste mundo. E, bom, sobre essa questão do Cristo é isso. E aí ele fala ainda, né, o último ponto da doutrina do Orígenes que ele menciona, que o Reale menciona, é sobre a questão do livre-arbítrio. Ele vai falar pouco disso aqui, mas parece que o livre-arbítrio é uma das grandes questões para o Orígenes. E isso fica bem claro, né? Porque, bom, o mundo foi criado precisamente por causa do livre-arbítrio. Porque os homens escolheram se colocar diante de Deus, se afastar de Deus, se colocar distantes de Deus, era isso que eu queria falar. Estou ficando com sono já, tá tarde. Tá tarde mesmo, enfim. E, bom, isso pressupõe o livre-arbítrio. Melhorar, piorar, se afastar de Deus, buscar chegar mais próximo de Deus, toda essa dinâmica do mundo e da história da criação que ele conta aqui, tudo isso pressupõe a ideia de livre-arbítrio. Então, bem, o livre-arbítrio evidentemente vai assumir um papel muito central, apesar dele não desenvolver muito aqui, mas vamos ver o que ele fala. Orígenes exaltou ao máximo o livre-arbítrio das criaturas, em todos os níveis de sua existência. No próprio estágio final, será o livre-arbítrio de cada uma e de todas as criaturas que, vencido pelo amor de Deus, continuará a aderir a ele, agora porém sem mais recaídas. Então olha que interessante. Mesmo que no final a gente volte para Deus, não será uma volta, de certa forma, imposta. Não que você vá poder rejeitar, mas é que aquilo ali vai ser tão irresistível que o seu livre-arbítrio vai ceder. Aliás, não é que ele vai ceder, você vai optar por aquilo, porque não tem outra opção. Sabe? Parece que vai haver uma necessidade ainda dentro do livre-arbítrio. Porque Deus, no final, quando a sua alma estiver purificada, Deus vai ser tão irresistível para você que você vai precisar escolhê-lo. Tipo, não existe outra possibilidade diante, tipo, nesse quadro, né, nesse momento. Então, é interessante que, ainda assim, ele coloca essa coisa da salvação do homem no final, dentro dessa, né, incluso, explicado por essa doutrina do livre-arbítrio. Isso é muito interessante. Parece que ele acaba reduzindo a graça ao livre-arbítrio aqui, não sei, aqui é uma especulação meio para fora, não entendo direito desse assunto da graça. Mas você vê que o poder de Deus de salvar no final das contas se dá porque Deus, no fim, depois que as almas estão todas tão purificadas, que Deus se torna tão irresistível ao livre-arbítrio que o livre-arbítrio opta por ele. E não tem como ele optar por outra coisa. Não porque você não tenha livre-arbítrio, mas porque você escolheu aquilo. Porque aquilo é bom demais. Porque aquilo é irresistível. Você precisa escolher. É a melhor das opções. Não faz sentido você escolher outra coisa. É só aquilo que você vê. Aquilo é tão bom que você só consegue ver aquilo. E, portanto, só consegue escolher aquilo. É a única opção que se coloca. E se coloca como a melhor opção. Então, bem curioso isso também. E, então, uma vez acontecido isso, não vai haver mais recaídas, né? Porque você vai estar ali naquele gozo, né, eterno de Deus. Você contemplou e você viu que é aquilo, sabe?
Não tem mais nada que vai te chamar mais atenção do que Deus. Então, basicamente é isso. Bom, pessoal, e aí o Reale ele faz só mais um comentáriozinho aqui sobre o Orígenes, antes de fechar de fato o capítulo. Ele fala da importância de Orígenes. A importância de Orígenes é notável em todos os campos. Seus próprios erros devem-se aos excessos de um grande espírito generoso, não a mesquinhos desejos de originalidade. Ele quis ser cristão até as últimas consequências, suportando com heroísmo as torturas que o levariam à morte, para permanecer fiel a Cristo. As próprias doutrinas que não se inserem nos quadros da ortodoxia são explicáveis plausivamente se colocadas na situação concreta do momento histórico em que Orígenes viveu. E como alguns estudiosos ressaltaram muito bem, elas revelam um profundo significado apologético em favor do cristianismo. Então, por mais que tenha ficado evidente alguns traços de heresia, né, assim, o cara tá falando que a gente vai reencarnar, né? Isso aí só já não encaixa no cristianismo, né? Não cola. Mas tudo isso é movido por um espírito de fazer a coisa fazer sentido. Né? Vocês lembram de que ele foi torturado, como eu mencionei no começo, né? Então, inclusive ele fala aqui, né, o heroísmo, ele encarou a morte com heroísmo, porque ele não queria negar a fé cristã. Ele sabia que o cristianismo era verdadeiro. Só que ele acabou ficando um pouco perdido ali. Né? Era um espírito verdadeiramente generoso, como o Reale coloca. Né? Então era um cara que estava preocupado com aquilo, ele queria fazer dar certo. Acabou que, né, deu umas escorregadas meio graves. Mas você vê que todos os raciocínios são muito bons, tudo é bem coeso e foi feito sempre com essa preocupação de, opa, calma aí, vamos deixar isso mais perto do cristianismo. É tipo, opa, calma aí, isso tá meio estranho, mas calma aí, ó, vamos se prender aqui a essa ideia. Né, a gente viu isso na questão da consubstancialidade, né, tipo, que por mais que haja essa hierarquia, essa subordinação, ele fala, não, precisa ser da mesma natureza, eu não posso abrir mão disso. Isso talvez leve a algo contraditório, num certo sentido, mas isso demonstra uma preocupação de um coração que é bom. Né? Ele não é santo, né? A gente não tem como saber se ele está no céu, mas vamos orar pela alma dele, né? Qualquer coisa, eu acho que é importante. Certamente é um cara que parece ter sido muito... Essa palavra que ele coloca aqui, né? Generoso. Ele queria prestar um serviço, né, para o cristianismo, ele queria defender, ele queria dar uma base para aquele negócio. Só que acabou caindo em alguns problemas, né? Errar é humano, né? Digamos assim, né? Acho que dá pra gente dizer isso nesse contexto. Mas, enfim, ele não é canonizado, talvez por isso, talvez por outros motivos, mas, de todo modo, a gente vê que é um cara que estava realmente preocupado. Então, parece que era uma pessoa realmente muito boa, que estava com uma boa intenção, mas acabou saindo um pouco da linha. E mesmo nos erros dele, né, você vê que é uma coisa bem articulada, né, faz bastante sentido e tal, né, nos erros dele em relação à doutrina cristã. Então, vocês veem que ele ainda assim, tipo, manifesta essa preocupação da coerência, de sempre tentar retornar aos princípios do cristianismo. Então, não é um autor que a gente pode simplesmente dispensar por ser herege, né, como se não fosse verdadeiramente um padre da igreja, né, um cara que foi fundamental para o desenvolvimento da doutrina. Ele foi fundamental. Então a gente não pode dispensar por causa disso. Né? E basicamente eu acho que essa era a mensagem que o Reale queria colocar aqui no final. Né? Ele ainda fecha falando então que teve um profundo significado apologético em favor do cristianismo. Então por mais que teve essas afastadas, vocês percebem como ao longo da exposição aqui ele foi se contrapondo a vários movimentos errados, heréticos, pagãos também, que tinham na época. Então foi algo muito mais... O cristianismo, vamos dizer assim, acabou ganhando muito mais do que perdendo com isso, né? Bem mais. Certamente é um grande autor e eu estou louco para estudar lá na Sexta Patrística. Acho que todos os livros do Orígenes, coincidentemente, vão cair aqui no canal. Eu estava dando uma olhada esses dias, eu acho que todos são pares. Então, Marcelo Otário, se ferrou. Vou ficar com todos os do Orígenes. Então, isso aí vai ser bem legal. Talvez já tenha saído, veja aí você que está aí no futuro. Né? Você que é um ouvinte do futuro, talvez já tenha saído, assista, aprofunde-se, porque é certamente um grande autor e muito importante também. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um like aí embaixo, compartilhar o vídeo, comentar, se inscrever no canal, fazer todas essas coisas e principalmente comprar o livrinho aqui pelo link na descrição. Você comprando o livro pelo link na descrição, eu ganho uma comissão e tudo isso que vocês já estão ligados.
Então, por favor, façam isso, é importante para eu melhorar as coisas aqui, né? Vocês veem que a imagem está muito boa porque vocês me dão dinheiro. Se vocês não me dessem dinheiro, eu não ia conseguir. Tá bom? Gente, obrigado. Até a próxima. Até o próximo vídeo em que a gente já vai falar de novos autores, vai entrar num outro período aí da patrística. Valeu!